Tudo no mundo é uma resposta àquilo que você está imaginando ser verdadeiro. Neville Goddard. Existe uma linguagem silenciosa que governa toda a criação. Uma linguagem que não é feita de palavras, sons ou gestos, mas de estados de consciência. Essa é a linguagem que Neville Goddard chamava de a linguagem de Deus, ou a linguagem do sentimento consciente. E, quando você começa a compreendê-la, algo muda radicalmente em sua vida. O universo deixa de parecer um caos aleatório, e passa a se revelar como um diálogo divino entre o que você sente e o que o mundo te mostra. O universo está sempre falando com você. Sempre. Mas não em português, inglês ou espanhol. Ele fala através de coincidências, repetições, sincronicidades, pessoas que cruzam o seu caminho e situações que espelham seu estado interno. E, se você soubesse realmente ler esses sinais, entenderia que nunca esteve sozinho. Que Deus, ou a consciência, como dizia Neville, está respondendo a cada pensamento, a cada emoção, a cada crença silenciosa que vibra em você neste exato momento. Neville dizia que a imaginação é o próprio Cristo em ação. Isso quer dizer que o que você imagina não é apenas fantasia. É criação. Toda imagem que você sustenta com sentimento é como uma semente plantada na mente divina. E a colheita? Ela vem na forma de experiências, encontros, oportunidades, tudo perfeitamente alinhado com o que você sentiu ser verdadeiro. Mas aqui está o ponto mais poderoso. O universo não responde ao que você diz que quer, ele responde ao estado de ser que você está habitando. Você pode dizer, quero prosperidade, mas se dentro de você o sentimento dominante é de falta, de medo ou de dúvida, é essa vibração que o universo reconhece como sua verdadeira linguagem. Imagine que o universo é um espelho. Você não pode pedir que o espelho sorria antes de você sorrir. Você precisa mudar o rosto, o estado interno, e então a imagem refletida mudará também. Essa é a base de tudo o que Neville ensinou. A oração não é uma súplica. É um reconhecimento silencioso de que algo já é real dentro de você. Quando Neville falava da lei da Assunção, ele estava, na verdade, revelando a gramática dessa linguagem universal. Assumir o sentimento do desejo realizado. Não se trata de dizer um dia eu terei, mas de sentir agora que já é. Sentir o perfume do resultado antes que ele exista. Essa é a vibração que move as peças invisíveis do universo. Talvez você esteja passando por algo difícil neste momento. Talvez pareça que nada muda, que tudo está travado, que o silêncio de Deus é pesado demais. Mas o silêncio também fala, e fala muito. Ele te convida a mudar o foco da busca externa para a presença interna. É como se o universo dissesse: pare de olhar para o espelho. Feche os olhos e sinta o reflexo dentro de você. E é aí que a transformação começa. Porque o mundo lá fora é apenas um eco atrasado do que você já acreditou dentro de si. O que você vê hoje é o resultado daquilo que sentiu ontem, daquilo que afirmou ser verdade antes de perceber conscientemente. E é por isso que a mudança verdadeira não acontece no mundo, mas na consciência. Neville dizia: mude sua concepção de si mesmo e o mundo mudará em relação a você. Essa é a essência da linguagem secreta do universo. Você fala com o todo através do que acredita ser, e o todo responde criando circunstâncias que confirmam essa crença. Deus não fala em voz alta, ele manifesta. A resposta vem em forma de coincidência, de intuição, de um encontro por acaso ou de uma oportunidade que surge exatamente no momento certo. Se você compreender isso, vai perceber que não existe acaso. Existe correspondência. E tudo que chega até você é a prova viva daquilo que você vibra, não para te punir, mas para te ensinar. Cada repetição, cada obstáculo, cada dor traz uma mensagem. Olhe o que você ainda está sustentando dentro de si. Por isso, quando a vida repetir padrões, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim o que em mim ainda acredita nisso. Essa é a chave. A linguagem do universo é amorosa, mas firme. Ela te mostra exatamente o que você precisa ver para despertar o poder criador que sempre esteve aí. Agora respire fundo. Pense em algo que você tem desejado muito. E se, em vez de continuar pedindo, você simplesmente se sentisse um com isso agora? Feche os olhos e sinta. Sinta como se já fosse seu, como se a vida já tivesse conspirado completamente a seu favor. É esse sentimento que o universo entende. É assim que você ora de verdade, não com palavras, mas com vibração. Lembre-se, o universo não entende quero,
ele entende sou. Quando você diz eu quero, está afirmando a ausência. Mas quando você sente eu sou, o universo apenas responde, assim seja. E é por isso que Neville dizia que o maior segredo da vida é viver do fim. Não do medo, não da dúvida, não da espera, mas do fim realizado. Do estado onde a vitória já aconteceu dentro de você. É ali que o impossível se dobra. É ali que Deus te encontra. E é ali, exatamente ali, que a linguagem secreta do universo se revela, não nos ruídos do mundo, mas no silêncio de um coração que já acredita. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar de que o universo sempre fala, mas é preciso aprender a ouvir. Há um momento em que algo muda dentro de você, e o mundo inteiro parece responder. As músicas começam a ter mensagens escondidas. Pessoas começam a te dizer exatamente o que você precisava ouvir. O tempo das coisas muda, as sincronicidades aumentam, e tudo parece te conduzir para um ponto inevitável, o ponto da sua própria consciência desperta. Esse é o instante em que você começa a perceber a linguagem secreta do universo em ação. Mas atenção, o universo não começa a falar porque antes estava mudo. Ele sempre falou. A diferença é que, pela primeira vez, você silenciou o barulho interno o suficiente para ouvir. O problema é que a maioria das pessoas vive tão mergulhada na ansiedade do quando e do como que não consegue escutar o agora. E o agora é o único lugar onde Deus fala. Neville dizia que o sentimento é o canal de comunicação entre você e o infinito. O que você sente com intensidade é o que o universo entende como decreto. Por isso, quando você diz eu quero prosperidade, mas sente medo de perder dinheiro, o universo não ouve o que você disse, ele sente o que você sentiu. E responde de forma perfeita, trazendo mais situações que alimentam aquele medo. Não porque Deus seja punitivo, mas porque a consciência é precisa. Ela não julga. Ela apenas reflete. Pense em um rádio. As estações sempre estão transmitindo, mas você só ouve aquela para a qual ajusta a sintonia. Com o universo é o mesmo. Se você vibra em gratidão, sintoniza experiências que refletem abundância. Se vibra em falta, sintoniza a escassez. E o curioso é que essa sintonia não se ajusta com esforço, mas com fé. Com uma confiança silenciosa que diz, eu sei que o invisível está trabalhando. E está mesmo. O invisível trabalha enquanto você dorme, enquanto você se desespera, enquanto você ora e até enquanto duvida. Porque o que Neville chamava de Deus em ação é essa consciência universal que transforma o invisível em forma, o pensamento em fato, o sentimento em realidade. Nada é deixado ao acaso. Nada é fora de ordem. O que você chama de coincidência é, na verdade, Deus sussurrando, eu te ouvi. E é exatamente por isso que a pressa é inimiga da manifestação. Quando você tenta forçar o tempo, você está dizendo ao universo, eu não confio. Mas quando você descansa na fé, você está dizendo, eu já recebi. E esse é o idioma da abundância, a confiança silenciosa. A fé não é apenas acreditar que vai acontecer. Fé é saber que já aconteceu no invisível. E é isso que atrai o visível. Neville dizia que o segredo não está em orar por algo, mas orar a partir do estado de quem já recebeu. Você não ora para pedir um milagre. Você ora para viver o milagre. Você sente antes, para depois ver. E o erro da maioria é inverter essa ordem. Querem ver para crer. Mas o universo opera na lógica oposta. Você crê, e então vê. Pense na natureza. Nenhuma árvore duvida que suas sementes vão brotar. Ela apenas entrega, confia e floresce. Mas o ser humano, com toda a sua razão, duvida. E, ao duvidar, quebra o fluxo da linguagem divina. Porque a dúvida é o ruído mais alto que existe. Enquanto a fé é o silêncio que move montanhas. Você já percebeu que, às vezes, algo só acontece quando você finalmente desiste de controlar? Quando você solta. É porque, nesse instante, você parou de resistir à resposta que já estava vindo. A resistência é o bloqueio. A entrega é o caminho. E o universo só consegue entregar o que você permite receber. Muitos pedem bênçãos, mas permanecem emocionalmente trancados para recebê-las. O universo fala na língua da confiança, e o dicionário dessa língua é feito de símbolos, não de palavras. Cada evento carrega um código. Cada atraso, cada desvio, cada não traz uma direção oculta.
Às vezes, Deus te nega algo não porque não quer te abençoar, mas porque você ainda está pedindo pequeno demais. E Ele precisa te preparar para algo maior. Mas, para isso, você precisa manter o coração aberto. Porque quem fecha o coração bloqueia o fluxo da linguagem divina. Há pessoas que dizem: parece que nada dá certo para mim. Mas o que elas não percebem é que essa frase, repetida com emoção, é um comando vibracional. E o universo, que é puro amor, apenas diz: assim seja. Você cria e recria a mesma experiência porque vibra nela todos os dias. E isso só muda quando você muda o estado de ser, quando decide sentir diferente. Não por um minuto, mas até que o novo sentimento se torne natural. Tudo começa dentro. E tudo termina dentro. O mundo externo é apenas o teatro onde sua consciência atua. Neville dizia: o homem é o poder criador de seu próprio mundo, e não há outro criador além de sua imaginação. Isso é o mesmo que dizer: você é a voz que o universo ouve. E o universo é o espelho que responde. Quando você entender isso de verdade, deixará de brigar com a vida. Porque vai perceber que tudo está respondendo à sua vibração, e não à sua vontade. Você não precisa implorar, controlar ou correr atrás. Precisa apenas ajustar sua frequência interna. Quando seu coração estiver em paz, o universo te enviará paz. Quando seu coração estiver em amor, o universo refletirá amor. Quando você se ver como próspero, o universo te mostrará prosperidade. A linguagem secreta do universo é, na verdade, a linguagem da harmonia. E a harmonia é o som que o céu faz quando encontra fé na terra. Toda vez que você sente algo verdadeiro, essa sensação se torna uma oração viva, e Deus responde, sempre. Mas a resposta não vem de fora. Ela floresce dentro de você como clareza, intuição, ou uma certeza que não se explica. E talvez esse seja o maior milagre de todos. Descobrir que o universo nunca esteve contra você, ele apenas esperava que você o compreendesse. Quando você começa a entender a linguagem secreta do universo, percebe que nada é coincidência. Tudo é comunicação. Tudo é uma resposta. Cada situação, cada encontro, cada atraso, todos são mensagens codificadas que refletem o que você está vibrando. E o mais fascinante é que o universo fala com você o tempo todo, mesmo nas coisas mais simples. A diferença está em como você ouve. Neville Goddard dizia que a consciência é a única realidade. Isso significa que não existe algo como o mundo lá fora separado de você. Tudo o que acontece externamente é um reflexo da sua própria consciência. Quando você entende isso, percebe que a vida não está te acontecendo, você está se projetando nela. E é exatamente aí que o poder começa. Pense em quantas vezes você já disse: isso sempre acontece comigo. E então, aconteceu de novo. Não é azar, é correspondência. O universo responde ao que você aceita como verdade sobre si. Se você acredita que a vida é difícil, ela te mostrará dificuldades. Se acredita que é amado, ela te mostrará amor. A linguagem do universo é vibracional, e a sintaxe é o sentimento. Mas há um detalhe que poucos entendem: o universo não responde à emoção momentânea, ele responde ao estado dominante. Você pode afirmar por um minuto: eu sou abundante, mas se passa o resto do dia se preocupando com contas, a mensagem que chega ao universo é escassez. É como enviar 1000 sinais contraditórios e depois se frustrar com a resposta. O universo não erra. Ele apenas espelha o estado mais constante do seu coração. Por isso, Neville ensinava algo tão poderoso e simples. Mude o sentimento, e o fato mudará. Porque o mundo é apenas o eco do que você sente. Quando você muda a vibração, muda o eco. Mas para isso, é preciso desenvolver sensibilidade espiritual, aprender a ler a resposta que a vida te dá. E como o universo responde? Com sinais. Sinais que, na maioria das vezes, aparecem quando você não está esperando. Talvez você tenha pedido por prosperidade e, nos dias seguintes, tenha visto repetidamente números iguais: 1111, 777, 888. Talvez alguém fale algo aparentemente aleatório, mas que toca seu coração. Ou talvez uma porta se feche com força, e você sinta um estranho alívio. Essas não são coincidências. São respostas. São códigos. O universo não fala português, ele fala energia. Mas aqui está o segredo:
Os sinais não são enviados para te guiar de fora. Eles são espelhos que revelam o que você está emanando de dentro. Quando você está em harmonia, o mundo flui. Quando está em conflito, o mundo trava. O universo apenas te mostra o que precisa ser visto para que você volte à sua verdadeira vibração, a vibração do amor e da fé. E é nesse ponto que entra a consciência divina. Porque, quando você se alinha com Deus, os sinais se tornam mais claros, mais precisos e mais frequentes. Você começa a perceber que o tempo de Deus não é o mesmo que o tempo humano. O universo não trabalha com pressa, ele trabalha com precisão. E enquanto você insiste em correr, Deus insiste em ensinar o ritmo da confiança. Às vezes, o universo responde com silêncio. Mas até o silêncio é resposta. É o tempo da gestação, o intervalo entre o que você pediu e o momento certo para receber. Porque existe uma diferença entre desejar algo e estar pronto para manifestá-lo. E Deus nunca te nega, Ele te prepara. Esse preparo é o que muitos chamam de delay, mas na verdade é graça disfarçada. É o universo ajustando as peças, testando sua fé, refinando sua vibração. E se você observar com atenção, verá que toda espera tem uma beleza oculta. Ela te ensina a confiar na linguagem divina. Ela te força a se comunicar em silêncio, sem palavras, apenas com o coração. E é ali, nesse espaço de quietude, que os maiores milagres são moldados. Porque o universo não se move quando você fala, ele se move quando você sente. Há pessoas que dizem, eu tento manifestar, mas nada acontece. E a verdade é que estão tentando demais. E tentar é um sinônimo disfarçado de duvidar. Porque quem realmente acredita, não tenta, vive como se já fosse real. E esse é o segredo da comunicação espiritual, viver como se já fosse. Neville chamava isso de viver do fim. Você imagina o resultado já realizado e sente o prazer da conquista antes dela existir no mundo físico. Esse sentimento é a oração mais pura que existe. E o universo, ao ouvir essa vibração, responde imediatamente. Mas atenção, a resposta pode vir em etapas, pode vir através de pessoas, pode vir de forma sutil. É por isso que você precisa permanecer desperto, para não confundir movimento com ausência. O universo sempre está em movimento. Mesmo quando parece parado, há uma sinfonia acontecendo no invisível. Cada pensamento seu é uma nota. Cada emoção, um instrumento. E a harmonia ou o caos que você ouve na sua vida é o reflexo da música que você está tocando por dentro. Você é o maestro da própria realidade. E Deus, o som que ecoa em cada nota. Quando você começa a conversar com o universo conscientemente, algo lindo acontece. A ansiedade se dissolve. Você deixa de lutar para entender o porquê das coisas e começa a confiar no como. E quando a confiança se instala, o medo desaparece. Porque a fé é o idioma que dissolve o medo. E o medo é apenas o silêncio da fé. Agora, respire fundo e pense. Em que área da sua vida você tem tentado forçar as respostas? Talvez o universo já tenha falado, e você só não entendeu a linguagem. Talvez o não que te feriu era, na verdade, o sim que te protegeria. Talvez a dor que te paralisou era o empurrão que te colocaria no caminho certo. Talvez, sem perceber, o universo já te disse tudo. A linguagem secreta do universo é amor. E o amor não precisa de tradução. Ele se sente. E quando você sentir isso de verdade, não com a mente, mas com a alma, vai perceber que tudo sempre esteve conversando com você. Se esse vídeo está te tocando, deixa o universo saber que você está ouvindo. Escreve nos comentários eu confio no invisível. Assim, você sela energeticamente a vibração que deseja atrair. Agora que você entende que o universo te responde o tempo todo, surge a pergunta mais importante de todas. Como falar a linguagem dele conscientemente? Como criar uma comunicação direta com o divino, sem ruídos, sem medo, sem esforço? Neville Goddard dizia: o sentimento é o segredo. Essa é, talvez, uma das frases mais poderosas que ele já pronunciou, e uma das mais mal compreendidas. Porque a maioria tenta manifestar com a mente, mas o universo só entende o sentimento. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se não sentir o que está dizendo, as palavras são vazias. O universo não responde a frases bonitas, ele responde à vibração autêntica do que você sente como verdadeiro. E é por isso que o primeiro passo para falar a linguagem do universo é alinhar emoção e intenção.
Sentir o que você deseja como se já fosse real. Pense nisso como aprender uma nova língua. No começo, você se confunde, mistura tempos verbais, hesita. Mas, com prática, começa a pensar nesse idioma. Até que, um dia, ele flui naturalmente. Com a linguagem do universo é igual. No início, você precisa se lembrar de sentir. Mas, com o tempo, viver sentindo se torna o seu estado natural. E quando isso acontece, a criação se torna automática. Você pensa e sente, e o universo responde, sem demora, sem resistência, sem dúvida. Porque o seu interior finalmente fala a mesma língua da fonte. Mas como começar? O primeiro passo é aquietar a mente. Você não pode ouvir Deus gritar em meio ao barulho dos seus medos. O silêncio é o tradutor da consciência. Então, antes de orar, manifestar ou imaginar, entre no silêncio. Respire. Sinta o corpo. Solte as tensões. Permita-se estar presente. Esse é o ponto zero da criação. É o lugar onde você e o universo se tornam um só. O segundo passo é criar a imagem interna. Neville chamava isso de imaginação criadora. Ele dizia: tudo o que você imagina com sentimento é tão real quanto qualquer coisa no mundo físico. Então, feche os olhos e imagine a cena final, não o processo. Não imagine o caminho, imagine o destino. Sinta o abraço depois da conquista. Sinta o alívio, a alegria, o amor. Sinta como se fosse agora. E é importante entender, a imaginação, quando sentida como real, é oração. Você não precisa pedir nada. Você sente e agradece. Porque a gratidão é o som da fé. Quem agradece, já recebeu. E o universo entende esse som perfeitamente. Você quer abundância? Então se veja vivendo em abundância, e sinta a liberdade disso. Quer amor? Sinta o calor de ser amado agora. Quer paz? Sinta o silêncio confortável da alma em descanso. O sentimento é o canal. E a fé é a frequência. O terceiro passo é soltar o controle. A mente humana quer entender como e quando. Mas o universo não trabalha em linha reta, ele trabalha em fluxo. E quanto mais você tenta controlar, mais atrasa o movimento. Soltar não é desistir, é confiar. É entender que a semente que você plantou no invisível precisa de tempo e luz para florescer. Você não cava a terra todos os dias para ver se ela está brotando, você confia no processo. A fé é isso, a paciência divina entre o pedido e o milagre. E, por fim, o quarto passo, viver do fim. Neville ensinava que viver do fim é habitar o estado de quem já tem o que deseja. É vestir o sentimento de vitória antes que o mundo confirme. Isso não é delírio, é criação consciente. Porque o universo só pode te dar aquilo que você já aceitou ser. A linguagem do universo não é linear. É vibracional. E cada emoção que você escolhe viver é uma palavra nesse idioma. Alegria diz: eu estou pronto para receber. Medo diz: eu ainda não confio. Gratidão diz: já é meu. Dúvida diz: ainda não mereço. O universo não julga, apenas responde. Você é quem escolhe o dialeto da sua alma. Mas aqui vai um segredo que poucos percebem. A linguagem do universo é tão precisa que ele responde inclusive aos seus silêncios. Ele entende o que você não diz. Ele sente o que você tenta esconder. Por isso, não adianta forçar positividade se o seu coração ainda está em dor. A cura começa quando você reconhece o que sente, não quando finge que está tudo bem. Porque o universo não fala o idioma da negação, ele fala o idioma da aceitação. Quando você aceita o que sente, a energia começa a se mover novamente. E esse movimento é o que cria o espaço para o novo. Por isso, se está triste, sinta. Mas não se identifique com a tristeza, observe-a, honre-a, e depois a solte. Assim, você limpa o canal da comunicação divina. E, quando o canal está limpo, a resposta vem com clareza. Não em forma de palavras, mas como um saber. Um saber que vibra no peito e te guia com suavidade. A linguagem secreta do universo é simples. Mas é preciso coragem para aprendê-la. Coragem para sentir. Coragem para acreditar antes de ver. Coragem para confiar quando tudo parece contrário. Porque é exatamente nesse ponto que o milagre acontece. Quando você escolhe o sentimento da fé em meio ao caos da dúvida.
Esse é o verdadeiro diálogo com Deus. Você fala através da confiança, ele responde através da manifestação. E, quando o universo te responde, a sensação é inconfundível. É como se o ar ficasse mais leve, como se uma presença silenciosa dissesse: agora você entendeu. É uma paz que não depende de circunstâncias, uma alegria que não precisa de motivo. Porque você se tornou fluente na linguagem divina. Quando você começa a compreender a linguagem secreta do universo, percebe que o poder não está em mudar o mundo, está em mudar o estado interno de onde você o observa. Neville dizia que tudo na vida é estado. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. E essa é talvez a verdade mais libertadora e, ao mesmo tempo, mais desafiadora que você pode aceitar. Muitas pessoas passam a vida tentando mudar as circunstâncias, consertar pessoas, resolver o externo. Mas o externo é apenas o espelho. É como tentar mudar o reflexo no espelho sem tocar o rosto. Não funciona. A mudança começa dentro, e o espelho apenas reflete o novo rosto que você escolheu mostrar. Neville chamava isso de assumir o estado do desejo realizado. Não é sonhar acordado. É assumir. É ocupar interiormente a vibração de quem já vive a realidade que deseja. E quando isso acontece, tudo à sua volta começa a se reorganizar para refletir esse novo estado. A vida responde com precisão matemática à consciência que você ocupa. Mas como fazer isso quando a realidade parece gritar o contrário? Como sentir abundância quando há contas para pagar? Como sentir amor quando há solidão? Como sentir cura quando o corpo dói? A resposta está em mudar a origem da observação. Você não precisa negar o que existe, precisa escolher de onde você observa o que existe. Porque o ponto de observação determina o significado. E o significado determina a vibração. A vibração, por sua vez, determina o que se manifesta. Imagine-se dentro de um filme. Você pode escolher ser o personagem que sofre, esperando a vida mudar. Ou pode ser o roteirista, reescrevendo a cena a partir do fim. Neville dizia: viva como se fosse já verdadeiro. Quando você sente como se já fosse, o universo entende o comando. Ele reorganiza tudo, absolutamente tudo, para confirmar um novo estado. Porque a consciência cria forma. E a forma é apenas consciência solidificada. É assim que você reprograma sua vibração, não pela força, mas pela entrega. Não pela repetição cega, mas pela emoção consciente. Quando você muda o sentimento, o campo muda. E o campo, mudando, altera os fatos. É inevitável. Porque a vibração não mente. Mas há um erro que quase todos cometem. Eles tentam sentir o novo estado enquanto continuam observando o velho mundo. E isso gera frustração. Você não pode plantar uma nova semente e continuar olhando para o terreno antigo esperando que o broto apareça instantaneamente. O solo precisa de silêncio, de confiança, de tempo. É no invisível que o milagre começa a crescer. A reprogramação vibracional começa na imaginação. Mas ela se consolida no sono. Neville ensinava que o momento mais poderoso para moldar a realidade é o instante antes de dormir. Porque é nesse estado limítrofe, entre o consciente e o subconsciente, que a mente crítica relaxa e o comando é gravado diretamente no campo criativo. O que você sente nesse momento, o universo amplifica. O que você teme nesse momento, ele confirma. Por isso, antes de dormir, você deve se perguntar: com qual sentimento eu quero adormecer hoje? Não durma com a energia do que te falta. Durma com a vibração do que você quer expandir. A oração de Neville não era feita com palavras, mas com sensações. Ele não pedia, ele assumia. E é por isso que suas manifestações pareciam milagrosas, porque ele entendia que o universo não distingue imaginação de realidade. Para o campo quântico, ambos são a mesma coisa. O que você imagina com sentimento é o que você envia como sinal. E o universo, como um espelho perfeito, devolve exatamente o que recebeu. Mas essa prática requer uma coisa que muitos evitam: disciplina emocional. Porque sentir o fim quando o mundo grita o oposto exige fé madura. Exige coragem de fechar os olhos e permanecer no novo estado até que o antigo desmorone. Mas, quando você consegue sustentar essa vibração, algo mágico acontece. A ponte de incidentes começa a se formar. Pessoas surgem, situações se encaixam, coincidências se multiplicam.
E o impossível começa a parecer natural. É assim que o universo fala, através da sincronicidade. A sincronicidade é a prova de que a vibração foi aceita. Quando você vê sinais repetidos, quando o impossível começa a se alinhar, saiba, o campo está respondendo. Não duvide. Não pergunte será que está funcionando. Esse tipo de dúvida é como reiniciar o processo o tempo todo. A fé verdadeira não checa o resultado, ela confia no fluxo. E o fluxo nunca erra. O universo é matemático, mas também é poético. Ele opera com precisão, mas responde com beleza. Às vezes, ele fala através de um livro que cai da prateleira, de uma música que toca no momento exato, de um encontro que muda tudo. Esses não são acasos. São ecos do estado que você sustenta. São confirmações de que o diálogo está vivo. E quanto mais você reconhece esses sinais, mais o universo fala. Porque ele ama ser ouvido. Por isso, comece hoje a mudar a forma como você sente o mundo. Quando olhar para algo que ainda não é, diga mentalmente: eu já vejo o que está nascendo por trás disso. Quando algo te faltar, diga: isso é apenas o intervalo entre o plantio e a colheita. Quando o medo tentar te prender, diga: eu não preciso controlar, eu preciso confiar. Essas frases não são mantras mágicos. São comandos vibracionais. E o universo entende perfeitamente essa língua. Lembre-se, a realidade é maleável. Ela se dobra diante da consciência que não duvida. Você não está preso a nada. Você está apenas identificado com um estado. E, a qualquer momento, pode escolher outro. A mudança não acontece quando o mundo muda, acontece quando você muda o observador dentro de você. O novo mundo é criado a partir desse novo observador. Então, feche os olhos agora. Respire profundamente. E escolha sentir. Escolha sentir a abundância, o amor, a segurança, o propósito. Não importa o que o mundo diga. Você não está reagindo ao mundo. Você está ensinando o mundo a reagir a você. E, a partir desse momento, tudo começa a se reorganizar. O universo não está contra você. Ele é você, se expressando em forma de experiência. A vida não é uma luta, é um diálogo. E cada sentimento que você escolhe enviar é uma frase nesse diálogo sagrado. Escolha bem suas palavras vibracionais. Escolha o que quer ensinar ao campo. Porque o campo vai te devolver, multiplicado, tudo o que você diz através do seu estado. Agora você entende o segredo. O universo não fala com quem pede, ele fala com quem assume. E, quando você assume, o céu se curva em silêncio, ouvindo a certeza de uma alma que despertou. Essa é a linguagem secreta. E, uma vez que você aprende a falá-la, nunca mais vive ao acaso. Há um momento em que a pessoa desperta para a consciência de que nada é coincidência. E, quando isso acontece, ela nunca mais enxerga o mundo da mesma forma. Tudo muda. Cada conversa, cada encontro, cada atraso, cada olhar, tudo passa a ter propósito. Tudo passa a ser mensagem. Você começa a perceber que o universo nunca esteve em silêncio. Era você quem não sabia ouvir. Neville Goddard chamava isso de o olho que vê. É o despertar da consciência criadora. O momento em que você deixa de viver no piloto automático e começa a perceber que está em diálogo constante com o divino. Você não é mais um observador passivo dos acontecimentos. Você se torna o autor consciente da sua própria realidade. E, a partir daí, nada é aleatório. Os sinais não são mais acasos, são respostas. As coincidências não são mais sorte, são confirmações. Os obstáculos deixam de ser castigos, se tornam ajustes divinos. E você começa a caminhar com confiança, mesmo sem saber o destino, porque entende que a vida está te conduzindo com precisão e amor. O olho que vê é o estado em que você passa a enxergar com o coração, não com os olhos. Os olhos veem o aparente. O coração vê o real. E o real é espiritual. Tudo o que existe nasceu primeiro na consciência. O visível é apenas o eco do invisível. E quando você entende isso, você não reage mais, você cria. Você não implora, você assume. Você não se desespera, você observa e confia. A pessoa desperta não pergunta por que isso está acontecendo comigo. Ela pergunta o que isso está me mostrando sobre o que estou emitindo. E, nesse instante, a vítima se transforma em mestre.
Porque ela entendeu que tudo é reflexo, tudo é resposta, tudo é comunicação. E esse é o verdadeiro milagre, perceber que o universo não está fora de você. Ele está em você, e responde ao som da sua vibração. Cada emoção que você emite, cada pensamento sustentado, cada imagem sentida com fé, tudo é uma oração. Não há um momento sequer em que o universo pare de ouvir. Você está orando o tempo todo, mesmo em silêncio. Neville dizia: você é a causa oculta de todas as coisas visíveis. Essa frase carrega uma verdade que muda vidas. Porque ela devolve o poder para onde ele sempre esteve, dentro de você. Você não é uma peça pequena em um tabuleiro cósmico. Você é o tabuleiro, o jogador e o criador do jogo. A realidade se curva diante da consciência que sabe quem é. Mas há um ponto que Neville sempre enfatizava. Esse poder só se revela a quem ama. Porque o amor é a vibração mais pura que existe. É o idioma mais antigo do universo. É a linguagem que Deus usa para se reconhecer através de você. Sem amor, a imaginação é vazia. Com amor, ela se torna divina. Por isso, o verdadeiro despertar não é apenas mental, é espiritual. Não basta entender intelectualmente. É preciso sentir com o coração. O amor é o código que traduz o infinito em forma. Quando você começa a amar o processo, o fluxo se abre. Quando você ama o agora, o futuro se revela. Quando você ama quem você é, o mundo inteiro começa a te refletir de volta com beleza. Porque o amor não é uma emoção humana. O amor é o campo criador do universo. Ele é a própria substância da realidade. E é nesse estado que os milagres se tornam comuns. A vida começa a te responder de forma poética, quase mágica. Você pensa em alguém e ela liga. Você sente um impulso e descobre que era exatamente o que precisava fazer. Você vê os números se repetindo, os símbolos se encaixando, as coincidências se multiplicando. Nada mais é coincidência, é sincronicidade. É o universo sussurrando, você está no caminho certo. E quando você começa a viver assim, percebe que o propósito nunca foi controlar a realidade, mas dançar com ela. Não se trata de manipular a vida, mas de se alinhar ao ritmo dela. O controle é resistência. A entrega é poder. O universo não precisa de força, ele responde à leveza. E quanto mais você confia, mais ele confia em você. Então, se há algo que parece fora do lugar agora, não lute. Observe. Pergunte: o que isso está tentando me mostrar? E espere em silêncio. Porque a resposta virá, e virá com elegância. Ela pode vir em uma frase que você lê por acaso, em uma música que toca no momento exato, em um sonho, em um pressentimento, ou em uma coincidência tão precisa que você sabe, aquilo foi para você. Esse é o momento em que você deixa de duvidar e começa a reconhecer. Porque a fé não é esperar o que vai acontecer. A fé é reconhecer o que já está acontecendo. A sincronicidade é o eco da fé. Cada sinal é o reflexo do seu próprio estado interior. E quando você se mantém fiel a esse estado, os sinais se multiplicam. É como se o universo dissesse: continue. Você entendeu a linguagem. Agora só precisa continuar ouvindo. A vida inteira muda quando você aprende a interpretar o invisível. Porque as respostas que você busca nunca estiveram fora. Estavam sempre sussurrando dentro de você. E a cada vez que você silencia a mente e ouve o coração, a voz de Deus se torna mais clara. Ela não vem em trovões. Ela vem em paz. Ela vem em forma de certeza silenciosa, aquela sensação de que você já sabe. E essa sensação é o sim do universo. Então, feche os olhos por um instante e sinta. Você não precisa correr atrás de nada. Você não precisa provar nada. Você só precisa se alinhar. O que é seu está vindo. E, no fundo, já chegou. A vibração que você mantém agora é o molde do seu amanhã. Seja consciente do que está sentindo, porque é isso que você está criando. E quando você muda a vibração, o universo se move com você. Você é o Verbo que se fez carne. Você é a imagem e semelhança da mente criadora. E o que cria através de você não é o esforço, é a consciência. Tudo o que é verdadeiro vem de dentro. Tudo o que é eterno nasce no invisível. A linguagem secreta do universo é silenciosa, mas fala com força. E quanto mais você a escuta,
mais milagres começam a acontecer ao seu redor. Se você sente que essa mensagem falou diretamente com a sua alma, escreva nos comentários. Eu despertei para a linguagem do universo. Não é apenas uma frase. É uma declaração vibracional. É o selo da consciência que finalmente entendeu. A vida não é uma sequência de acasos, é uma conversa divina. E agora, você sabe ouvir.